uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como fazer uma introdução nota 1000. O passo a passo do que é mais visto nas redações nota 1000, que não tem como dar errado. É claro que é possível fazer uma introdução de N maneiras, de várias formas diferentes, mas eu imagino que você, inclusive, principalmente nessa época do ano, não queira ficar aprendendo diversas formas de fazer uma introdução e principalmente não queira correr o risco no dia da prova de olhar para o tema e decidir como vai fazer o seu parágrafo de introdução, como vai fazer a sua redação como um todo, certo? Eu acredito que você queira agora, principalmente com estratégia, saber fazer uma introdução que é baseado nas redações nota 1000, que está de acordo com o material específico dos corretores, que vai estar exatamente de acordo com o que os corretores esperam do seu texto. Uma introdução que não tem como dar errado, uma introdução que segue uma estratégia, uma introdução baseada em redações nota 1000. Primeiro passo: repertório sociocultural. O que é repertório sociocultural? É uma área do conhecimento reconhecida pela banca. Quais são as opções possíveis? Quais são as opções reconhecidas pela banca do Enem? Primeira opção, Constituição Federal, por exemplo. Segunda, você usar um filme, uma série, um livro, um desenho animado, uma citação, uma música, uma citação filosófica, um dado estatístico. Tudo isso é reconhecido pela banca do Enem como repertório sociocultural. Tira o peso contra repertório sociocultural, não tenha medo, não pense, e se eu não lembrar de nenhum repertório? Porque nós temos que primeiro pensar em decorar mesmo, gravar alguns repertórios que a gente consegue usar em qualquer tema modelo Enem. Por que é possível ter repertório sociocultural coringa? Eu chamo de coringa, o repertório serve para qualquer tema. Porque a gente conhece o perfil temático da redação do Enem. Segundo passo de uma introdução, que é você apresentar o tema. Ué, poxa, Lu, eu preciso apresentar o tema na minha introdução? Claro que sim. Eu gosto de falar para os meus alunos o seguinte: você tem que ter o objetivo de apresentar o tema na redação de modo a acreditar que, se o corretor não soubesse qual é o tema, lendo a sua introdução ele descobriria? Se a resposta for sim, você está fazendo um bom trabalho. Agora, se a resposta for não, você está correndo um grande risco. Como você vai falar sobre um assunto, concorda comigo que o tema é o assunto da sua redação? Como você vai falar sobre um assunto sem trazê-lo já na introdução? Não tem como, você concorda comigo? Então coloque como meta: eu preciso apresentar o tema na minha introdução de modo a fazer o corretor descobrir qual é o tema, como se ele não soubesse. Tá cumprindo esse papel? Se sim, você tá fazendo um bom trabalho. Mas como que eu vou fazer isso? Lembra que eu falei que o primeiro passo é apresentar repertório sociocultural? O ideal é que nesse repertório você já apresente um repertório pertinente ao tema. Por quê? Porque na hora de trazer o tema, você vai relacionar ao repertório utilizado. Lembrar sempre de, na hora de apresentar o tema, você tem que evidenciar a pertinência do repertório com ele. Então, você vai relacionar os dois. Geralmente, você faz uma comparação, entendeu? Geralmente, por exemplo, você pode começar qualquer redação do Enem assim: a Constituição Federal de 1988 garante o direito de... E aí, você coloca um direito. Vamos supor que o tema fosse democratização do acesso ao cinema no Brasil, que já caiu. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é direito de todo cidadão o acesso ao lazer. Ponto. Opa! É repertório sociocultural. É um repertório sociocultural legitimado, porque é um repertório que tem respaldo nas áreas que são reconhecidas pela banca do Enem. É um repertório pertinente ao tema, porque eu tô falando de lazer e acesso ao cinema está dentro do que é considerado lazer. Então já evidencio a pertinência do repertório para aquele tema. Agora, a produtividade do repertório, que é o terceiro requisito de um bom repertório sociocultural, é o terceiro nível e que só é possível tirar nota máxima na competência 2 se você apresentar pelo menos um repertório no seu texto todo que seja ao mesmo tempo legitimado, pertinente e que tenha o uso produtivo. O terceiro requisito é a parte da contextualização. Então você mata dois de uma vez só, que é: você vai apresentar o tema e vai contextualizar. Ou seja, você vai justificar o uso daquele repertório para aquele tema. É só isso, você vai relacionar as duas coisas. Então, se a gente está falando, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é direito de todo cidadão o acesso ao lazer. Ponto. No entanto, não é o que de fato acontece.
acontece? Uma vez que parcela da população não tem acesso ao cinema. Opa! Eu estou usando palavras-chave importantes do tema para relacionar com o repertório. Então, eu estou problematizando, eu estou trazendo o tema, eu estou trazendo o repertório sociocultural de uma forma simples, mas que está de acordo com o que é esperado. Cecília riu e falou, ama essa Constituição. Sim, porque é um repertório muito coringa, sempre ela, sempre fácil de relacionar, não tem como dar errado. O que tem de redação nota 1000 que utiliza a Constituição. Para finalizar, basta apresentar a sua tese e, no caso, apesar de não ser obrigatório, eu, poxa Lulu, indico fortemente que você faça uma tese explícita. O que eu quero dizer com tese explícita? Que apresente 2 argumentos evidentes. Para quê? Para ajudar no seu projeto de texto, na sua competência texto. Para demonstrar para o corretor para que você veio. É porque quando a tese é explícita, quando ela já apresenta os 2 argumentos, você mostra que você sabe fazer a sua redação já de cara na introdução. Isso é um resquício, posso dizer, é o primeiro gás assim, tá seguindo esse passo a passo, o corretor vai fazer assim, nossa, começou com o repertório, apresentou o tema e apresentou o teste, já evidenciando os 2 argumentos, esse aluno não é qualquer um. Quando o corretor se depara com um passo a passo como esse, ele já com certeza dá mais atenção, porque vê que o aluno se preparou, que ele sabe o que tá fazendo. No caso da introdução, vai chamar uma atenção, não que seja requisito chamar atenção, mas acaba chamando a atenção, opa, deixa eu dar uma analisada nisso aqui, não é um aluno qualquer, tá trazendo um repertório sociocultural interessante, pertinente ao tema, deixa eu ver como relaciona com o tema, deixa eu ver qual é a tese, quais são os argumentos abordados na tese. Entendeu isso? Inclusive, para quem não sabe, eu tenho a plataforma de redação mais completa e tecnológica do mercado. Você pode enviar 4 redações para serem corrigidas por corretores que são especialistas no Enem e vão corrigir suas redações em cima do próprio texto, competência por competência. A média dos meus alunos, mais de 20 mil alunos, é acima de 900 na redação do Enem. Se você quiser saber mais, poxalulu.com.br. Poxa Lulu, muito fácil meu nome, .com.br.